Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais um vídeo de leitura literário-geográfica aqui no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês fragmentos de uma das mais importantes obras para a minha formação, por uma outra globalização, do grande, do formidável geógrafo brasileiro Milton Santos, nascido, salvo engano, no município de Brotas de Macaúbas, no formidável estado da Bahia de Todos os Santos. Professor da Universidade de São Paulo, geógrafo que recebeu grande reconhecimento tanto no Brasil quanto na comunidade internacional. Milton Santos foi fundamental com seus livros para que eu pudesse aprender a dialética, os caminhos da dialética. E li Por uma Outra Globalização pela primeira vez no ano de 2002, na cidade de Porto Seguro, ali por janeiro de 2002. Nunca vou me esquecer dessa experiência e agora trago para vocês fragmentos da introdução de Por uma Outra Globalização do grande mestre Milton Santos. O mundo como fábula, como perversidade e como possibilidade. Vivemos num mundo confuso e confusamente percebido. Haveria nisso um paradoxo pedindo uma explicação? De um lado, é abusivamente mencionado o extraordinário progresso das ciências e das técnicas, das quais um dos frutos são os novos materiais artificiais que autorizam a precisão e a intencionalidade. De outro lado, há também referência obrigatória à aceleração contemporânea e a todas as vertigens que cria, a começar pela própria velocidade. Todos esses, porém, são dados de um mundo físico fabricado pelo homem e pela mulher, cuja utilização, aliás, permite que o mundo se torne esse mundo confuso e confusamente percebido. Explicações mecanicistas são, todavia, insuficientes. É a maneira como, sobre essa base material, se produz a história humana que é a verdadeira responsável pela criação da Torre de Babel em que vive a nossa era globalizada. Quando tudo permite imaginar que se tornou possível a criação de um mundo veraz, o que é imposto aos espíritos é um mundo de fabulações, que se aproveita do alargamento de todos os contextos para consagrar um discurso único. Seus fundamentos são a informação e o seu império, que encontram alicerce na produção de imagens e do imaginário, e se põem ao serviço do império do dinheiro, fundado este na economização e na monetarização da vida social e da vida pessoal. De fato, se desejarmos escapar à crença de que esse mundo assim apresentado é verdadeiro e não quisermos admitir a permanência de sua percepção enganosa, deveremos considerar a existência de pelo menos 3 mundos num só. O primeiro seria o mundo tal como nos fazem vê-lo, a globalização como fábula. O segundo seria o mundo tal como ele é, a globalização como perversidade. E o terceiro, o mundo como ele pode ser, uma outra globalização. O mundo tal como nos fazem crer, a globalização como fábula. Este mundo globalizado, visto como fábula, erige como verdade um certo número de fantasias, cuja repetição, entretanto, acaba por se tornar uma base aparentemente sólida de sua interpretação. A máquina ideológica que sustenta as ações preponderantes da atualidade é feita de peças
que se alimentam mutuamente e põem em movimento os elementos essenciais à continuidade do sistema. Damos aqui alguns exemplos. Fala-se, por exemplo, em aldeia global para fazer crer que a difusão instantânea de notícias realmente informa as pessoas. A partir desse mito e do encurtamento das distâncias, para aqueles e aquelas que realmente podem viajar, também se difunde a noção de tempo e espaço contraídos. É como se o mundo se houvesse tornado, para todos e para todas, ao alcance da mão. Um mercado avassalador dito global é apresentado como capaz de homogeneizar o planeta, quando, na verdade, as diferenças locais são aprofundadas. Há uma busca de uniformidade ao serviço dos atores hegemônicos, mas o mundo se torna menos unido, tornando mais distante o sonho de uma cidadania verdadeiramente universal. Enquanto isso, o culto ao consumo é estimulado. Fala-se igualmente, com insistência, na morte do Estado, mas o que estamos vendo é seu fortalecimento para atender aos reclamos da finança e de outros grandes interesses internacionais, em detrimento dos cuidados com as populações, cuja vida se torna mais difícil. Esses poucos exemplos, recolhidos numa lista interminável, permitem indagar se, no lugar de uma ideologia proclamada pelos que sustentam a bondade dos presentes processos de globalização, não estaríamos, de fato, diante da presença de uma ideologização maciça, segundo a qual a realização do mundo atual exige como condição essencial o exercício de fabulações. O mundo como é, a globalização como perversidade. De fato, para a maior parte da humanidade, a globalização está se impondo como uma fábrica de perversidades. O desemprego crescente torna-se crônico, a pobreza aumenta e as classes médias perdem em qualidade de vida. O salário médio tende a baixar. A fome e o desabrigo se generalizam em todos os continentes. Novas enfermidades como a AIDS se instalam e velhas doenças supostamente extirpadas fazem seu retorno tragicamente triunfal. A mortalidade infantil permanece a despeito dos progressos médicos e da informação. A educação de qualidade é cada vez mais inacessível. Alastram-se e aprofundam-se males espirituais e morais, como os egoísmos, os cinismos, a corrupção. A perversidade sistêmica que está na raiz dessa evolução negativa da humanidade tem relação com a adesão desenfreada aos comportamentos competitivos que atualmente caracterizam as nações hegemônicas. Todas essas mazelas são direta ou indiretamente imputáveis ao presente processo de globalização. O mundo como pode ser? Uma outra globalização. Todavia, podemos pensar na construção de um outro mundo, mediante uma globalização mais humana. As bases materiais do período atual são, entre outras, a unicidade técnica, a convergência dos momentos e o conhecimento do planeta. É nessas bases técnicas que o grande capital se apoia para construir a globalização perversa de que falamos anteriormente. Mas essas mesmas bases técnicas poderão servir a outros objetivos, se forem postas ao serviço de outros fundamentos sociais e políticos. Parece que as condições históricas do fim do século XX e agora do começo do século XXI apontam para esta última possibilidade. É de pensarmos se apontam. Tais novas condições tanto se dão no plano empírico quanto no plano teórico.
Considerando o que atualmente se verifica no plano empírico, podemos, em primeiro lugar, reconhecer um certo número de fatos novos, indicativos da emergência de uma nova história. O primeiro desses fenômenos é a enorme vinculação de povos, culturas, gostos em todos os continentes. A isso se acrescente, graças aos progressos da informação, a vinculação de filosofias, em detrimento do racionalismo europeu. Um outro dado de nossa era, indicativo da possibilidade de mudanças, é a produção de uma população aglomerada em áreas cada vez menores, o que permite ainda maior dinamismo àquela vinculação entre pessoas e filosofias. As massas de que falava José Ortega y Gasset na primeira metade do século XX, no livro A Rebelião das Massas, de 1937, ganham uma nova qualidade em virtude da sua aglomeração exponencial e da sua diversificação. Trata-se da existência de uma verdadeira sociodiversidade, historicamente muito mais significativa do que a própria formação da atmosfera. Junte-se a esses fatos a emergência de uma cultura popular que se serve dos meios técnicos antes exclusivos da cultura de massas, permitindo-lhe exercer sobre esta última, sobre a cultura de massas, uma verdadeira revanche ou vingança. É sobre tais alicerces que se edifica o discurso da escassez, afinal descoberta pelas massas. A população aglomerada em poucos pontos da superfície da Terra constitui uma das bases de reconstrução e sobrevivência das relações locais, abrindo a possibilidade de utilização, ao serviço das mulheres e dos homens, do sistema técnico atual. No plano teórico, o que verificamos é a possibilidade de produção de um novo discurso, de uma nova metanarrativa, um novo grande relato. Esse novo discurso ganha relevância pelo fato de que, pela primeira vez na história da mulher e do homem, se pode constatar a existência de uma universalidade empírica. A universalidade deixa de ser apenas uma elaboração abstrata na mente dos filósofos para resultar da experiência comum de cada homem e de cada mulher. De tal modo, em um mundo datado como o nosso, a explicação do acontecer pode ser feita a partir de categorias de uma história concreta. É isso também que permite conhecer as possibilidades existentes e escrever uma nova história. Pessoal, esses foram fragmentos formidáveis da obra Por uma Outra Globalização, do grande geógrafo, do grande intelectual, do grande professor da Universidade de São Paulo, Milton Santos. Repito, meu primeiro professor de dialética nesta vida. Grande Milton Santos, saudoso Milton Santos. Se vocês gostaram de mais esse vídeo de leitura literário-geográfica aqui do meu canal do YouTube, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao meu canal aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe seu comentário aqui embaixo do vídeo para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das atividades aqui do meu canal, considere a possibilidade de, ao clicar na tecla Seja Membro, se tornar um membro ou uma membro humanista aqui do meu canal para contribuir financeiramente, segundo sua possibilidade, para este meu projeto de universidade aberta no YouTube. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo de leitura literária, gente. Tchau, tchau!